Olá, pessoal! Assim como havia prometido, nós vamos falar um pouco hoje sobre Sêneca, o intérprete da alma humana. Então, esse filósofo ele é considerado um filósofo estoico, justamente pelo fato de viver em um período onde o estoicismo era uma escola, praticamente uma doutrina. Sêneca estudou direito, nasceu ali em Córdoba, na Espanha, se destaca na área da política, e mais tarde torna-se um conselheiro do grande imperador Nero. Bem, continuando nossa aula, a filosofia de Sêneca. Então vamos tentar compreender como que Sêneca via a filosofia, como que ele via essa filosofia. Sêneca rompe com as tradições, ele desenvolveu aí uma nova abordagem prática da filosofia, que compreendia a ética, pois considerava a filosofia um assunto eminentemente prático. Então, segundo este filósofo, a filosofia ela era uma prática, Ou seja, era algo que era praticável, Era algo que você poderia estar praticando a todos os momentos. Bem, ele percebeu que estava trilhando uma nova concepção a respeito da filosofia. Tanto que não hesitaria em tomar de outras correntes filosóficas elementos que podiam aí contribuir para formular um pensamento que ensinava a viver bem. Então isso aqui é interessante, eu gostaria de mostrar para vocês o quanto isso é interessante, porque ele tentava buscar o quê? O ensinar a viver bem. Ele buscava o bem-estar. E como todos os outros filósofos helenísticos, eles buscavam principalmente a felicidade interior. Ele busca a felicidade para si. E como buscar esta felicidade? Como viver bem? Opa. Sêneca vai além do materialismo estoico, descobre a consciência como força espiritual e moral. Ela é o conhecimento do bem e do mal, originária e ineliminável. Ou seja, segundo ele, a consciência, ela promove a ideia do bem e a ideia do mal. E outra descoberta ainda, não pensada pela filosofia grega, era a vontade como uma faculdade distinta do conhecimento. Então veja bem, a vontade como uma faculdade distinta do conhecimento. Porém, não soube dar um adequado fundamento teórico a essa descoberta. Bem, quanto ao agir humano, Sêneca deu aí grande importância à dimensão ética interior, ou seja, dentro de si mesmo. Negou qualquer valor às diferenças sociais e políticas dos homens. Todos os homens são iguais enquanto tais. Olha que interessante aqui. Ele vem dizendo que todos os homens são iguais enquanto tais. Isso em um momento que existia escravidão. Então, nesse sentido, ele faz uma crítica, principalmente aos senhores de escravos, ao imperador. É tanto que tem uma história que diz que o imperador iria o imperador mandou matar, porém ele tinha uma doença muito rara, E aí falou assim, não, ele já está próximo à morte, então não é necessário isso. Então, sendo assim, ele conseguiu ainda viver e contemplar mais 3 imperadores. Bem, não havia filósofo estoico que mais do que ele tenha se oposto à instituição de escravidão. Olha o que ele vai fazer, instituição de escravidão, exaltando aí o amor e a fraternidade entre os homens. Então, praticamente, o Sêneca, ele era um filantrópico, Ele era um cara que amava a humanidade. E dedicou-se aí a observar as questões existenciais que buscava consolação diante da dor. Desta forma, ele destacava a importância da fraternidade, ou seja, do amor perante ao outro, E do amor entre os homens, como forma aí de amizade, as dores da existência, dada a importância de ser resiliente em determinadas situações da vida. Sobre isso, escreve nas cartas a Lucílio, um dos governadores da Sicília, Itália,
o texto intitulado aí O Homem Perfeito. E aí a gente vem pegando um pouquinho desse texto aqui, eu vou me aproximar mais um pouquinho para começar a ler. O homem perfeito, possuidor de virtude, nunca se queixa da fortuna, nunca aceita os acontecimentos do mau humor. Pelo contrário, convicto de ser um cidadão do universo, um soldado pronto a tudo, aceita as dificuldades como uma missão que lhe é confiada. Não se revolta antes das desgraças, como se eles fossem um mal originado pelo azar, mas como uma tarefa de que ele é encarregado. Suceda o que suceder, diz ele. O caso é comigo, por muito áspera e dura que seja aí a situação, tenho aí de dar o meu melhor. Um homem que nunca se queixa dos seus males, nem se lamenta do destino, temos forçosamente de julgá-lo um grande homem. Então veja que o que ele está fazendo, na verdade, ele está simplesmente aceitando o seu destino, independente do que possa acontecer. Isso é típico de uma filosofia estoica. Ou seja, aceitar o fardo, aceitar o seu destino, independente de qualquer coisa. O que o Soneca está falando é que se uma missão a ele foi confiada, então assim deve se suceder essa missão, independente da desgraça, independente da dor, independente do que for que possa acontecer. O que realmente ele está querendo dizer é que ele precisa realmente realizar isso e que não tem espaço para o azar, certo? Por quê? Porque tudo acontece de acordo com a ordem cósmica. Uns pontos que eu tentei tirar aqui é: a religião é vista pelos... São frases do próprio Seneca, né? A religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeiras, né? Pelas inteligentes como falsas e pelos governantes como útil, né? É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver em permanente simulação. Então esses são alguns pontos da filosofia do Seneca, né? Seneca, ele vai estar trazendo estes pontos de vista para a gente entender um pouco da sua ética. E a sua ética era justamente essa, era não estar se preocupando, né, em colocar um culpado ou a culpa no acaso. Ele simplesmente diria que deveríamos aceitar o nosso destino como ele é. Um abraço, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já já teremos mais aulas. Tchau, tchau.